Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Esse vídeo dominical clássico aqui do canal sobre a Itaúsa 4 preferencial. Sei que tem muitas pessoas aqui que acompanham o ativo, que estão posicionados ou querem se posicionar no ativo. Bom, a visão que eu vou dar hoje domingo sempre é técnica comportamental. Então ela vai visar ali o curto, tá? E durante esse primeiro tri, principalmente é meu foco nos próximos vídeos, porque temos aí as consequências do corona, tá? E também em maio, né, já indo para o segundo tri, nós vamos ter os resultados sendo divulgados das empresas, tá? Já com impacto corona. Bom, pois bem, a Itaúsa, eu sempre comento com vocês aqui que nós temos basicamente um grande evento lá em 2017, que é o Joesley Day, e é o evento, eu sempre repito, o pessoal que é novo no canal, que é o evento que se origina aqui, 17 de maio, temos o fluxo comprador que nos leva até março do ano seguinte, tá? Quase um ano, uma retração, greve dos caminhoneiros e possibilidade aí de uma votação que o mercado considera até hoje sendo negativa, tá? Com a votação, com as eleições sendo favoráveis ao mercado, vamos para mais uma pernada de alta. Bum! Chegamos aqui próximo da região aqui dos 11,45, 11,50, 11,49, tem um ponto meu aqui inclusive, tá? E aí temos aqui reforma da Previdência, um certo estresse no mercado, isso abril de 2019, blá, blá, com as coisas andando, temos mais uma pernada de alta. Isso quer dizer que a Itaúsa, ou o Itaú no caso também, que tem maior composição do ativo aqui da holding, né, anda conforme política ultimamente, e assim, até numa história de décadas, sim, tá? O mercado da crise de 2008 espera do governo certas medidas, e os papéis que têm mais peso de liquidez no Bovespa, no Ibov, tendem a ser movimentados ou a se movimentar com respostas que, segundo, né, o mercado, segundo os agentes de mercado, ali, fundos, empresas financeiras, Faria Lima de maneira geral, acham interessantes. Então, se o governo aponta para alguma medida liberal pró-mercado, as ações que têm mais liquidez no Ibov tendem a se movimentar de acordo com esses eventos. Bom, essa é a parte do meu alvo. Eu estou acreditando então que para 2020, com corona e com eleições, tá, americanas e domésticas, tá, as coisas devem, na minha opinião, caminhar para um movimento desse. Bom, fizemos aqui, e agora essa é a retração onde eu ploto mais uma pernada dessa. Tá, vamos colocar a pernada de branco mesmo e deixar greve dos caminhoneiros e estresse, aprova ou não aprova da digníssima reforma. Bom, esse evento aqui, tá, eu sempre friso também, é um evento que é difícil de ocorrer de novo, tá, assim como foi o Joesley Day, tá, difícil de ocorrer de novo. Então eu estou por enquanto eliminando esse cara aqui para tomada de decisão, ou seja, eu não estou plotando ele aqui para ver até qual que seria a decadência parecida com a greve dos caminhoneiros. Eu estou isolando ele. O que mais me chama atenção é esse momento aqui pós-eleição, tá? Ou durante, mas já com o segundo turno dando uma vantagem para o candidato atual. Então, este cara aqui é interessante, tá? E é ele que balizou muito do médio prazo para mim em relação à Itaúsa. Esse fluxo de venda, os vendedores aqui, vamos dizer que ele voltou aqui, eles voltaram aqui com a boa violinada por aqui, voltaram aqui, tá? Voltaram aqui, depois voltaram aqui, e aqui corona violinou, e agora eu estou plotando eles não a partir daqui, tá? Porque fez o 11,70 e pouquinho, tá? Mas subimos nessa magnitude que eu comentei com vocês aqui do canal, né? Então subimos até 12,41 e agora já não, né? Agora está sendo plotado a partir daqui, ó. Bom, 11,8 é a próxima parada, tá? Que eu acho normal, uma volatilidade de retração, mas principalmente realização. Esse é o float, esse é o flow, na verdade, de realização. Quando a intensidade de quem está pessimista acontece, ou de quem quer pôr no bolso, essa variação tem aproximadamente, tá certo, galera? Aproximadamente, deixa eu medir aqui, eu sempre esqueço, mas eu acho que é 1,30, se eu não me engano, tá? 1,30, 1,31,
Então a gente coloca aí de 1,23 a 1,50 como sendo as pernadinhas de queda pós-eleições, tá? Bum. Aqui quase volta 2 vezes, ou praticamente volta 2 vezes. Bum, bum, tchum, tchan, tcharam, e agora está a partir daqui, ó. Tá? Então a gente tenta no mercado financeiro, graças à análise técnica, ajuda comportamental, comportamento dos vendidos de 1,20 a 1,30 e poucos. Tá? Aí quando faz uma altinha, 1,20, 1,80 e poucos, faz mais uma altinha, 1,20, 1,30 até 1,50 talvez. Tá? Bom, essa é a primeira, o primeiro indício para mim do quebra-cabeça que eu monto: corona, resultados, volatilidade negativa, mercado derretendo. Show! Então eu tenho essa noção. Esses 2 pontos que vocês estão vendo aqui, 11,49 até o 11,7, 11,9, são pontos do mestre de dividendos, certo? Então são pontos de suporte para mim. O que eu, Bruno, entendo para esse primeiro tri / começo de segundo, ou seja, até maio, junho? Eu acredito que pior cenário para a Itaúsa, tá? Vai ser o quê? Continuar fazendo esse pullback ou esse aqui na alta. Eu já vou metrificar eles para vocês, tá? São 2 fluxos na alta desde a reforma da Previdência, tá? Que eu vou metrificar já. É continuar fazendo esses 2 caras, tá? E voltando a cair 1,30. O pior cenário em termos de valor nominal, preço da ação, na minha opinião está aqui, ó, Corona Point. Eu coloquei, desculpa fazer a brincadeira com a epidemia, mas aqui respeito bastante se alguém tem familiar que está infectado. Já é uma brincadeira só para vocês gravarem, tá? Que eu considero o pior cenário aqui em 9,74, tá? 9,74 é o pior cenário para mim, para o primeiro tri / começo do segundo. Então seria uma retração do quilate até mais forte que a greve dos caminhoneiros, tá? A greve dos caminhoneiros hoje, trazendo ela para o valor presente, levaria o preço de volta a 10,51. Eu estou apostando em 9,74, tá? 9,74 é o pior ponto. Acredito em um ponto de estabilização, é boa, né? Estabilização do vírus, da epidemia, tá certo? Acredito nessa região de preço. Estou falando de várias ações aqui que devem lateralizar. Então a lateralização para mim ficaria entre 11,9 e 12,17. Notícias boas acontecendo, tá certo? Aí o mercado aguarda por novas soluções. As soluções não vão vir da noite para o dia. Legal. Então aqui seria um mercado com menos pessimismo, ou seja, notícias chegando que a vacina está perto, ou encontramos aqui uma forma de estabilizar, o número de casos se estabilizando. Bom, é essa região. A região com notícias ruins de lateralização ganha esse patamar de baixo, vou pôr em vermelho, tá? Dos 11,9, tá? Até 9,74. Tá certo, galera? Então com esse vídeo eu pretendo ajudar você que é investidor e você também que é trader, que é especulador no curto prazo, porque eu realmente espero essa volatilidade, tá? Eu não aposto, tá? Ainda no fechamento desse gap em 12,71. Eu estou apostando em notícias amenas / positivas, 12,17 no máximo, 11,9. Vai ficar aqui o preço, tá? Até maio. Então é um planejamento aí, né, de alguns meses, né? Estamos em março, hoje dia 7. Então é esse movimento aqui, essa faixa de preço, tá? Vamos ficar namorando aqui, ó, tá? Essa faixa de preço, legal. Notícias ruins, continuando, tá? Eu acredito que em um corte aqui, um reteste nos níveis das compras atuais, que eu já vou comentar, tá? Aqui, e mais um, pum! E aí a região de lateralização vai ficar entre esse ponto e esse ponto. Bom, feito isso, eu acho que já dinamiza. Lembrando que este fundo aqui, essa mínima aqui da reforma, tá? É a mínima que eu estou plotando o fluxo comprador. Bom, bom e bom. Então esse 14,88 só para de ser o meu alvo se e somente se o preço romper esse ponto. Bom, se vier para o 9,74, eu vou reprojetar. De 14,88 vai para, sei lá, 12,88 que seja, 13,88, tá? Bom, essa historinha, tomem cuidado, tá? Com um fluxo, principalmente um fluxo comprador, tá? Que eu gostaria de alertar para quem realmente está otimista com o mercado, mesmo assim, fala assim, oportunidade.
Tá? Desde a nossa reforma, nós temos esse carinha aqui como grande destaque. Tá? R$1,40. Ele vence os 1,30 que eu falei, que cai. Tá? Mas se você é um cara que pensa em tendência, tem que tomar cuidado, porque esse cara voltando já não rompe topo. Tá? Então se a gente brincar aqui de Fibonacci, vai A, B igual a CD, topo. Tá certo? Igual a CD, ou aqui, topo. Igual a CD, topo. E a mesma coisa aqui, topo. Se voltar, estamos falando de 12,84. Tá? Ou seja, ainda vai manter um marasmo. Na conclusão que eu chego no vídeo para vocês, o curto prazo você pode ganhar dinheiro na especulação, porque aqui é trading, é maravilha, ótimo, compra e sai, tá certo? Mas se você é investidor, tá, tenha na cabeça, não tem problema nenhum fazer aportes ou não, cada um tem a sua estratégia, é sempre uma opinião minha, não com uma recomendação, mas eu queria passar só a minha opinião e dizer, olha, talvez a volatilidade seja muito chata até maio. Chata é o que? Vai, volta, vai, volta. Rompeu para baixo, volta. Rompeu para cima, volta. Então vai ser um negócio que na média vai ficar no mesmo preço, tá? Porque o mercado agora está com incerteza, não tem uma decisão certa, tá? Alguns pontos menores, como reforma tributária, para mim reforma tributária é a coisa mais importante do mundo, né, no Brasil, mas enfim, para o mercado talvez não é importante, mas hoje o Corona tá em primeiro lugar, tá certo? O Donald Trump enviou 8. Pois bem, galera, se vocês ficaram até esse momento, eu queria só trazer um ponto fora do gráfico aqui, que é sobre esse tal PIB privado e PIB normal, né? Não existe PIB privado, né? Mas eu acho que o governo tentou, de certa maneira, dizer que a máquina pública não está investindo em crescimento, está deixando de gastar. E quem está gastando com o crescimento que nós temos tem uma maior participação da iniciativa privada. Tá? E aí a Eleven mandou um e-mail que eu vou usar, tá? Mas já dando créditos aqui para a Eleven. Então o título do e-mail é justamente PIB privado não existe. Tá? Mas eu trago para vocês aqui o meu takeaway, vamos dizer assim. Então esse gráfico é o que o governo utilizou, tá lá no site do IBGE, para tentar mostrar que, olha, o PIB privado, né, ele tentou falar que o PIB privado cresceu como nunca antes na história, perdão, o PIB privado não cresceu, teve uma participação na composição do Produto Interno Bruto Brasileiro maior dos últimos anos e até da história, tá? Em relação ao PIB do governo. O que esse gráfico quer dizer? Basicamente, o governo não está gastando, tá, em políticas de estímulo de consumo. Tá? A única política, vamos dizer assim, de esquerda que o governo colocou foi ali o repasse do FGTS. Tá? É o máximo que ele chegou a sustentar. Não está brecando, né, a Bolsa Família, brecando com o teto de limite de gasto, ou seja, a gente não pode gastar mais do que a inflação ali para os setores vitais da economia, como educação, saúde, segurança e tudo mais. Então a máquina do governo está gastando menos. Legal. Historicamente, todas as recessões que nós temos, e de novo, dando crédito aqui para o pessoal da Eleven, tá? Esse é o gráfico então que mostra o azul, o governo parando de gastar. Não é que o PIB do governo, não é que o PIB da iniciativa privada subiu loucamente e está sendo protagonista. Não, é que simplesmente o governo não está sendo protagonista. Então não vem, vocês não estão vendo na TV IPI zero, vocês não estão vendo FIES, vocês não estão vendo Minha Casa Minha Vida bombando, PAC, esses tipos de... Eu estou usando esses exemplos que é do governo passado. Esses tipos de estímulo à economia são estatais. O Estado colocando a mão e empurrando. É lindo, tá? Para nós, mas tem conta a pagar. Tá? Então, essa é uma disputa sempre do liberal contra o cara que é social. Tá? Então, a gente sempre tem que tratar, e aqui no canal, tomara que seja uma discussão sempre honesta e discutindo. Né? Discordar é evoluir, unanimidade é gado. Né? Bom, temos esse fato que comprova, né, a postura neoliberal, a postura liberal do governo. Opa, estamos enxugando o Estado mínimo, estamos parando de gastar. Legal. Não quero entrar nas implicações, nas consequências que isso traz, tanto para mais como para menos, positivas ou negativas. Mas nós temos isso, é um fato.
tá? Legal. Galera, dê uma pausa no vídeo, porque além de ser longo, tome uma água aí. Se você tiver uma água próxima, um suco, cerveja, vinho, seja lá o que for. Mas eu acabei esquecendo de comentar sobre um gráfico que vem logo em seguida do gráfico que vocês vão ficar assistindo e me ouvindo falar por bons minutos. Então aqui é uma pausa do vídeo só para fazer uma errata do conteúdo que vai vir a seguir, que é um conteúdo que sim, o que eu falei faz parte da opinião e está na minha visão coerente, porém eu falo deste gráfico aqui, tá, do fim da recessão, citando o PIB do fim da recessão, citando o gasto do governo. Então uma errata rapidinho, tá? Eu vou comentar o resumo do que vocês vão ouvir nos próximos minutos, tá? Basicamente esse é o gráfico do gasto do governo, tá? Em azul, e eu vou explicar isso já para vocês, está o gasto do governo nosso pós-recessão. Recessão, segundo o pessoal da Eleven, que é um site que é um gráfico que a Eleven fez, tá? Créditos para eles. Essa linha em azul é o gasto do governo atual pós-recessão. E as linhas cinzas foram os gastos do governo pós-recessão dos governos anteriores. Então aqui tem fim de mandato do FHC, tem segundo mandato, início aqui do FHC, e depois as duas linhas de cima aqui, com maiores gastos, o governo Lula, os dois, tá? Fim do governo Lula e a entrada aqui basicamente do governo Lula. Legal. E os próximos minutos eu comento sobre esses gastos em cima desse gráfico aqui. Esse gráfico foi o crescimento do PIB. Então o governo atual gastou menos e cresceu muito menos. Os governos anteriores gastou mais e cresceram muito mais, com destaque para 2009 e 2003, tá certo? Porém, 2009 e 2003 são os 2 anos aqui que a gente gastou mais. 2003 foi o ano que a gente mais gastou. Tá? 2009 foi o segundo ano e 2009 foi o ano que a gente mais cresceu pós-recessão. Então esse gráfico, eu vou me basear minha opinião, durante os próximos minutos eu falo sobre gasto e não aqui é o crescimento do PIB. Tá? Eu comento essa linha como sendo gasto, não, é o crescimento, só uma errata. Mas como eu falo sobre outras coisas durante todos os minutos, se você tiver curiosidade de me ouvir, fique até o final, tá? É só essa errata que eu peguei esse gráfico e na verdade é o de baixo, tá? Sobre gastos. Então aqui, quanto o governo atual gastou em relação aos outros pós-recessões, a Eleven elenca aqui 3 períodos pós-recessão: 2003, dot-com, 2009 é a subprime, 1999 aqui é plano real, 2001 dot-com também, né? Mesma crise de 2003 praticamente, tá? E aí 2016 aqui é a nossa crise, tá? Então tá os dois gráficos aí colocados para você. Basicamente o governo gasta pouco, cresce pouco, tá? Essa tem sido a dinâmica da economia nossa. Bom, se você quiser, fique até o final, eu tagarelo bastante sobre o tema. Só errata aqui, ó, usei o gráfico errado ou o termo errado. O gráfico até que tá certo, mas o termo tá errado, beleza? Quando a gente desce, mais uma vez crédito aqui para a Eleven, agradeço, tá? A Eleven traz esse gráfico da Eleven, tá? Esse aí não é do IBGE. O que quer mostrar esse gráfico aqui? O analista lá, o Thomas, com Z, né, da Eleven, ele fez esse gráfico com a seguinte ideia, uma ideia muito legal, na minha opinião. Ele pegou todas as recessões que o Brasil teve, basicamente 5 recessões, tá? Então nós temos 2009, 2001, 2003... Tá? E aí 2009, não todas, mas a partir ali de 99, vamos pôr assim, tá? E aí esses anos representam, né, o fim de uma recessão e a retomada de um crescimento no PIB, tá? No PIB, na produção aqui no Brasil sendo positiva, a economia crescendo via PIB, tá? E aí o que é essa linha azul? Essa linha azul é a nossa é o 2016, que segundo o Thomas da Eleven foi o fim da recessão, tá? E aí essa linha azul mostra o quanto o governo gastou pós-recessão para puxar a economia, para alavancar a economia. Então aqui você pode comparar de novo PAC, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos e todos os programas FIES. Em 2009, bombou. O gasto do governo está aqui em 2009, ó. Vou pôr de verde, tá? Esse foi o gasto de 2009, que é mais recente. Eu acho que vocês vão estar mais frescos na cabeça, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Pum! Esse foi o gasto pós-crash de 2008, subprime. Então o governo foi lá e
injetou grana no mercado, tá? Minha família ligada na época à iniciativa privada, tá? Eu sempre fui ligado, trabalhei no Ministério Público do Trabalho em 2012, 2013, tá? Mas meu pai era empresário na época, né? Agora meu pai também, ano passado, se juntou aí à máquina pública, tá? Mas nós tínhamos linhas de crédito formidáveis, 2007, 2008, 2009, 2010, tá certo? Então aqui o gasto com subsídios, vamos dizer assim, enormes e com políticas sociais. Governo de esquerda. Tá? Os outros governos, 2003, também de esquerda. Então você pode, aqui já foi o Lula eleito, bom, vermelho. Tá? Aqui este gasto muito parecido com o Lula, vamos pôr aqui em amarelo, FHC ainda, o último ano ali do FHC, que é esse gasto aqui, ó. Tá? 2001, e esse gasto aqui também, FHC, 1999. 2001 e 99 nós temos aqui 99 um governo neoliberal, FHC, tá? Então um governo que privatizou, abriu o mercado, tá certo? Políticas não sociais aqui, mas com um gasto quase parecido com o nosso atual. 2001 fim de mandato, tá certo? Aí aqui você pode colocar uma parcela já mais social democrata, então maior gasto do governo, aí você pode colocar querendo eleição do PSDB, querendo ajudar o candidato do PSDB, enfim, tem várias coisas que a gente pode analisar. Eu tinha 10 anos na época, então sou um lerdo nesse momento da história. Mas aqui a gente percebe um aumento, em 2001 foi um aumento dos gastos, tá certo? Muito parecido com o primeiro ano do governo do Lula, tá? E aí nós temos o que? Nossa, agora, aqui, Temer e Bolsonaro, né, 2016 para cá. Não houve um gasto nem perto de pós-subprime, nem perto também do final do FHC, começo do Lula, tá? E muito parecido com o governo, aí sim, do Fernando Henrique Cardoso. Muito parecido aqui os gastos, tá certo? Numa trajetória. O governo do Fernando Henrique ainda teve aqui um bounce, tá? Em 99, ó, ele cruza aqui, depois ele volta a gastar pouco. Então há aqui uma política muito próxima, não é muito, mas é próxima. Legal. O que nós temos na cabeça então? O governo vai estimular a economia. Vocês não vão ver na TV, né, propaganda de juros IPI zero, coisas do tipo. Tá? Vai depender da iniciativa privada. E isso traz para a gente várias consequências. Né? Nós temos que então esperar de empresas, tá, a pujança do mercado. E aí você para e pensa, essas empresas, né, tirando as exportadoras, que são as de commodity, a gente faz a pergunta, as empresas de commodity, celulose, você pode minério, de ferro, qual é a participação dessas empresas na economia nacional, qual a participação dessas empresas na distribuição de renda, tá? Aí você entra para outra economia, a economia que não faz, que não é valorizada com o dólar alto, por exemplo, que nós temos hoje, fato, né? Infelizmente ou felizmente, dólar alto, boa para as commodities. Nós somos um país comoditizado, então a balança comercial tende a ser muito superavitária, carne, grão, entre outros aí, né? E alimentos em geral, mas carne, grão, minério de ferro e outros alimentos, tende a ser muito boa a nossa balança comercial. Qual é a distribuição dessa riqueza gerada? Esse é o ponto 1 que a gente tem que colocar. O ponto 2 é comparar ela, se ela vai ser eficiente ou não com a distribuição feita em governos, por Estado, pela força pública. Tá? E o ponto 3, aí sim eu acho que entra o calo e o certo risco Brasil que pode se formar, que são ou é a indústria que não se valoriza ou não tem interesse em ter dólar alto. Tá certo? A indústria que importa, que é basicamente todo o resto, a não ser commodity. Tá? Então uma briga que eu vejo, aqui é um papo fora do gráfico, né? Fora do mercado, dentro do mercado financeiro, mas acho que é mais como pessoa olhando assim, tentando dar uma de macroeconomista aqui. Tá? É muito complicada a situação do governo atual, tá? Para gerir esses dragões que não gostam do dólar alto, que tem dívida em dólar, por exemplo. Tá? É muito bom
ter dólar alto para quem exporta, péssimo para quem importa. Tá legal, galera? Então, essa é o grande desafio do governo, é realmente se reunir com a Fiesp, que nem se reuniu, né? E falar, velho, me ajuda. Senão, vai afundar e vai afundar grande. Tá certo? Porque a iniciativa privada, em nenhum lugar do mundo que eu conheça, teve uma participação em países de desenvolvimento no quesito de distribuição de renda. E é o que vai precisar. Tá? Se o CEO que tiver tendo muita rentabilidade com as suas receitas em dólar, não puxar o salário dos seus funcionários, não puxar a qualidade e o consumo dos seus funcionários, de todo mundo que ele impacta, das famílias, ferrou grande, tá certo? Então é isso, é uma disputa entre um passado e o presente, mas principalmente credibilidade do empresariado nacional, que vai começar a pôr em jogo. Acho que eu não quero, mas imagino já a política, os políticos atuais pondo em xeque, culpando o setor privado daqui a pouco. Tá? Mais um ano de PIB fraco, eu não gostaria de ouvir isso, mas eu já imagino alguém de Brasília falando, puta, é culpa dos empresários, não estão produzindo, não estão distribuindo. Isso é um perigo enorme, né? Isso é um perigo enorme, porque na minha opinião, agora é uma opinião pessoal minha, é dever do Estado distribuir e não da iniciativa privada. A iniciativa privada compete. Nós, indivíduos, nós somos competidores, tá certo? A união é o Estado, tá? Que é o grupo que trabalha pelas minorias, por quem é menos privilegiado, seja pelo lugar que nasceu, pela cidade, pela economia, pelo tempo, cronologia, é o Estado que cuida. Nós somos competidores, a gente precisa competir todo dia para sobreviver aqui, numa visão individual ou numa visão de iniciativa privada, de empresa, tá? Quem não tem concorrência e por isso tem que distribuir é o Estado. Então eu quero é um fato que eu vou acompanhar muito bem. E eu gostei muito, de novo, créditos para a Eleven, tá? Por esse levantamento. Eu acho que tem muito crédito, eles são muito competentes no que fazem, o pessoal da Eleven, então esse gráfico deve ser muito correto. E é uma disputa grande agora que eu vejo com o governo e a iniciativa privada, tá? Saindo do campo aqui de esquerda e direita, tá? É muito mais, e aí, vamos ver se a iniciativa privada levanta, leva no ombro, tá? E basicamente o que eu penso na minha cabeça aqui é subir salário, gerar emprego, trazer dinheiro, investimento para a economia real, né? Para empreendimentos, tá? Porque aí roda a economia, girou a economia, o governo está com os gastos baixos, certo? O governo está liberal, sempre é austero, o social é sempre expansionista. Então a gente está no governo liberal, as contas devem continuar, a não ser que apareça alguém lá e falar, teto de gastos vai para o lixo, tá certo? Não estou dizendo que teto de gastos é certo, nem errado, tá certo? Seria uma outra discussão. Mas, por exemplo, até o momento, o mercado olha para o governo como se enxugando. Mas e a iniciativa privada agora? Vai responder? Tá? Porque bolsa subir desde 2015, PIB subindo não está rolando, né? PIB não, né? Acho que o mais importante é consumo. Consumo não sobe, muito pouco, né? As expectativas foram frustradas dessa Black Friday, desse final de ano de 2019, tá certo? Bom, 20 e tantos minutos de vídeo, estou usando aqui essa crise para também comentar um pouquinho sobre o que eu entendo minimamente de economia e política, certo? Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.